Então, vamos lá. E aí, existe uma forma de pensar muito perigosa, que você pega e fala assim, eu tenho que dar para o outro o que o outro precisa. Só que aí, você tem uma capacidade 10. O que você faz? Segundo o que você entende como certo, você fala assim, o outro tem capacidade 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar na capacidade 3, para que o outro entenda. O que você está fazendo? Manipulando. Você está fazendo o quê? Estou impondo limite. Dentro. Você está colocando limite em quem? Em você. Você está colocando limite em você. E quando você coloca limite em você, como que você pode entender que o que você está falando vai ser de forma correta entendido pela outra pessoa? Não vai. Por quê? Porque você se colocou um limite. Por quê? Porque você pegou e falou assim, a outro não vai entender se eu falar em 10. Eu tenho que falar em 3. Isso é uma loucura quem fala desse jeito. Por quê? Porque você está subestimando a capacidade do outro. E está hiperestimando a sua capacidade. Nesse momento você está querendo o quê? Degrau. Por exemplo, existe uma forma de pensamento que pega e fala assim, quando Jesus, ou Cristo, veio para a Terra, ele teve que passar por um processo de desfragmentação, de dissociação. Porque ele era uma frequência 10, aqui no planeta tinha uma frequência 4, então ele teve que sair de uma frequência 10 e vir para uma frequência 4. Desculpa, isso é loucura. Porque assim, como que você faz o entendimento do absoluto 10 se tornar 4? Isso não existe. Portanto, se a pessoa era 10, ele vem como 10. Se a pessoa é 3, ele vem como 3. E se você entende que você é 5, você deve sempre falar na frequência 5. Por quê? Porque você está dando razão de existência a você. Porque na hora que você fala assim, eu tenho que fazer, o outro entender, então eu vou baixar a minha frequência, isso é loucura. Isso é uma forma insana de mostrar para a pessoa o como deve ser seguido. Se você é 5, a tua responsabilidade é fazer o outro entender na frequência 5. E ponto. Por quê? Porque todos são iguais. Nesse aspecto, você pega e fala assim, então o que é iluminar-me? O que é me iluminar? Você dá ao outro o que você precisa. Nesse caso é o quê? Dar razão de existência? Como que é, Ariane? Dar razão de existência? A quem? Manifestar. A quem? A você. A você. Lembra do conceito de egoísmo? Egoísmo não é ruim. Egoísmo é bom. A forma com a qual foi ensinada é incorreta. Por quê? Você é egoísta, então você tem que fazer tudo pro outro. E para você? Quem faz por você? Deus? E aí você colocou a responsabilidade da tua vida nas mãos de quem? De Deus. Porque você acreditou que fazer pelo outro gera para você crédito. Olha a insanidade. Olha a insanidade. Se Deus deu a vida a todos para que todos cuidassem da sua vida, por que você acha que você vai fazer moeda de troca? O outro, ele está fazendo da vida dele o que ele quer. Logo, por justiça, ele vai ter
o que ele quer. E você vai ter o que você quer. E o que Deus tem a ver com isso? Nada. Só que você faz moeda de troca. Você pega e fala assim, não, vou fazer a bondade, vou fazer não sei o quê, no ponto que o outro quer. Por quê? Porque você está sendo bonzinho, você está sendo bom, você está fazendo caridade, você está fazendo... Enfim. E aí você considera isso como, de novo, moeda de troca. Mas e você? O que você faz por você? Nesse aspecto, o que é iluminar-se? É você começar a pensar em você. Mas Marcos, o que é pensar em mim? É começar a pensar o que eu preciso, não é o que eu quero, entendeu? O que eu preciso para ser feliz. E aí você deixa de ser escravo do ego, que é diferente de egoísmo. É diferente. Egoísmo não é ser preso do ego. Nós já estudamos ego. E aí, você começa a agir de que forma? Para você. Você começa a entender quem é você. Você começa a entender que, por exemplo, aquela condição sine qua non que todos deveriam ter de princípios, você não tem. De novo, você não está aqui na Terra para buscar justiça. Você não está aqui na Terra para buscar bondade. Você não está aqui na Terra para buscar amor. Você não está aqui na Terra para buscar honra. Porque todos esses conceitos deveriam ser intrínsecos a você. Já deveria estar em você. Não é coisa que você tem que buscar. Não é um ponto que você tem que treinar. Para com essa loucura. Se você parar e pensar, você sabe o que é certo e o que é incorreto de fazer. Mas Marcos, como assim certo e incorreto? Você sabe que a lei do universo, do uni e do verso, é que toda ação tem uma reação igual contrária. Então eu vou fazer o bem, porque eu quero receber o bem. E aí o teu cérebro começa a trabalhar na lei da compensação, o que é outra loucura, é outra insanidade, a lei da compensação. Porque aí você esquece de novo de fazer o quê? Olhar para você. Então você começa a fazer o bem para o outro, porque você quer receber o bem. Você começa a ser justo com o outro, porque você quer receber justiça. Só que o que acontece? A tua vida não muda. Porque você não olhou quem você é. O que você é. E aí você começa a entender que tudo que você está fazendo é porque você trabalha na compensação. Portanto, Regina, voltando à nossa conversa, iluminar-se não é praticar princípios, porque é pressuposto que todos os princípios já estejam em você. É você começar a dar a você aquilo que você precisa. Portanto, existe outra insanidade de quem fala que o mínimo necessário. Isso é uma insanidade. Porque como que você pode definir o mínimo? Se o Criador é o todo, e se o Criador é tudo,
Como que você pode definir um mínimo? O mínimo necessário? Então vamos morar embaixo da ponte. É o mínimo necessário. É sobreviver. E está errado. Esse mínimo necessário é uma insanidade de quem fala isso. O que você deveria, ou de que forma você deveria pensar? Na opinião de vocês, qual é? Por favor. Uhum. De que forma vocês gostariam de pensar? Como que vocês veem? É o necessário para cumprir aquilo que realmente precisa ser feito. É isso. É isso. Não é? É assim, ó. O que você quer? Marcos, eu quero tudo o que eu preciso para cumprir meu objetivo. Tudo. Eu não quero o mínimo necessário. Isso é loucura. Isso é mendigo. Eu não quero isso. Eu quero tudo o que eu preciso para cumprir o que eu determinei como correto. Ponto. Então não tem essa história nem de mínimo e nem de máximo. Eu quero tudo. E aí o que vai acontecer com você? Você vai ter tudo o que você precisa. Então, o que acontece na tua vida hoje? Como você dá ao outro o que o outro quer? Por quê? Porque segundo o que você entende, você classifica o outro na frequência 3. Aí você, por se considerar na frequência 5, você dá para o outro o que ele quer, que é a frequência 3. Então o que você está fazendo com você? Está criando limite. Então o que você está pedindo para você? O mínimo necessário. Logo você vai ter o quê? O mínimo. E aí vem lei de atração, aí vem pensamento positivo, aí vem um monte de bobagem que fala assim: ah, você precisa querer mais, você precisa ter não sei o que, você precisa fazer telamental, você precisa ter isso, 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 isso. Só que a tua conduta começa tudo errado, porque você continua dando para o outro o que o outro quer. Nesse momento, você se rebaixa. Deu para ficar claro o que eu estou falando? Deu para ficar claro? Então, na hora que você começar a dar ao outro o que ele precisa, significa que você está dando razão de existência para você. Porque se você se considera na razão 5, você vai dar ao outro 5. Você quer ver como que funciona isso? Você acredita em Deus? Vamos supor que você seja religioso. Você é evangélico, você é católico, você é espírita. Pouco importa. Pouco importa. Você quer que Deus dê para você o mínimo ou o máximo dele? A visão antiga, eu tinha esse pensamento. Não, eu sei, mas você quer que Deus dê o mínimo dele ou o máximo dele para você? Eu não sei como ele se pensa. Veja que interessante. Você quer. Se um colega meu religioso. Desculpa. Pode falar, Luiz, vai lá. Se fosse um colega meu religioso, ele ia dizer assim: ah, se Deus me der o mínimo, já é bastante. Isso. Mas é o mínimo baseado no conceito dele. Porque ele fez uma ideia de mínimo. Agora imagina, você acha que Deus vai dar um mínimo para você? Não faz sentido. Porque se ele fizer isso, ele está fazendo o que com você?
Ele está te classificando. E ele está se subestimando. Que é a mesma razão do que eu estou falando para você fazer com o outro. Como que Deus, ou como que essa força, ou como que essa consciência, o nome pouco importa, você pode entender que ela vai dar o que você quer. Está errado isso. Você tem que mudar a tua forma de pensar. Porque essa força, esse Deus, essa frequência, ele vai dar o que ele é para você. Porque ele existe. Ele não vai se rebaixar para dar para você o que você quer. Ele vai dar para você o que ele é. Entende o mínimo necessário, a loucura que é isso? A insanidade que é isso? E aí o que acontece com você? Você foi acostumado a pensar que a tua existência está na troca. Vou fazer o bem para receber o bem. Porque é dando que se recebe. Vou dar amor para receber amor. Vou fazer isso para receber aquilo. Só que você esqueceu, de novo, estou recapitulando, que você está dando para o outro o que o outro quer. Logo, você vai receber o que você precisa ou o que você quer. Responde para mim. Vou repetir. Você dá para o outro aquilo que você entende que o outro quer. Porque você acredita que é dando que se recebe. Então eu vou dar para o outro o que o outro quer. E o que você recebe em troca? Porque você acredita nisso, que é dando que se recebe. Então o que você recebe? Nada. Por quê? Aquilo que você quer, lógico. Nada mais e menos. Eu já acho que não vai receber nada, porque... Você vai receber aquilo que você quer. Só que como você não definiu aquilo que você quer, e você definiu que você deve ser 3 para dar por outro 3, o que você vai receber é o quê? É sempre menos. Só que na prática, o menos significa o quê? O que significa o menos na prática? Vai, pessoal, o que significa o menos? Você vai receber o relativo daquilo que você entende como necessário. Vou repetir. Eu sou 5. Estou conversando com a Regina, por exemplo. Ih, a Regina é 3. Ah, então eu preciso abaixar a minha frequência para fazer a Regina entender. Então eu vou dar para a Regina 3. Nesse momento, mas eu acredito, tá bom? Tem nada a ver com Deus. Eu acredito que é dando que se recebe. Então, como eu acredito, eu estou fazendo uma lei, que é dando que se recebe. Se eu estou dando 3 para a Regina, o que eu fiz comigo? Rebaixei. O que eu vou receber? O relativo daquilo que eu entendo como 3. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Seria mais ou menos igual quando um casal de uma frequência maior, uma menor, divide e fica aquela outra. Não. Isso é outra coisa. É Isso outra coisa. Isso é outra coisa. Pois não, Ariane. Eu acho que vocês não entenderam.
você está sendo menos do que você está julgando a pessoa. Não é julgando. Você está tendo relativo, menos do que você está entregando. Você está classificando a pessoa. Você está pegando o relativo de 3. Isso. Você vai receber, independente, o 3 é só um número. Você vai estar recebendo o relativo. Porque o que você fez com você? Você não deu razão de existência a você. E quando você não deu razão de existência a você, você será relativo. Então você nunca vai chegar no absoluto. O que você recebe vai ser relativo. Vou repetir. Quando você é 5, o outro é 3. Quando você acredita que é dando que se recebe, tá bom? Você acredita nisso. Então é assim, eu tenho um coração bom, eu quero dar para o outro. Porque eu acredito que é dando que se recebe. Tá entendido até aí? Aí você fala assim, puxa vida, você olha a realidade das pessoas e fala, nossa, eu sou 5. Eu sou 5. As pessoas aqui são 2, 3. Eu não estou entrando na psique humana. Eu estou falando bem por cima. Tá bom? Aí você fala, eu estou conversando com uma pessoa que é 3 agora. O que você fala? Para que ela entenda o que eu quero dizer, eu preciso falar na frequência 3. O que você fez com você? Você deixou de existir. Porque você... E na hora que você deu 3 para o outro, você vai receber o relativo daquilo que você precisa. Nesse momento você nunca vai receber absoluto. Você sempre vai receber relativo. Então você vai receber justiça relativa, você vai receber verdade relativa, você vai receber tudo relativo. Mas é relativo ao quê? As formas de pensamento que existem no éter. Por isso que você sofre. Por isso que não adianta fazer tela mental, por isso que não resolve fazer lei da atração, por isso que não resolve nada disso, porque o princípio está errado, o princípio é incorreto, o princípio está baseado na sua inexistência. Ficou claro o que eu quis dizer? Todos entenderam? Pois não, Aldo? Eu me coloco no seu lugar agora, tá? Uhum. Você está se manifestando, está colocando sabedoria na gente, tá? Você lembra que no começo eu sempre disse para você que você estava falando fora do limite das pessoas, muito longe. Lembro. Longe. A gente estava até com raiva de você. Falei para você, abaixa um pouco o nível, abaixa um pouco, para a gente ter condições, pelo menos, de ter um mínimo de entendimento. Agora, com aquilo que você está colocando agora, que você colocou agora, tudo isso ficou um pouco mais claro para mim. Mas só um pouco ainda, vou ter que elaborar mais um pouco isso. Mas eu creio que, pelo menos no começo, eu creio que preciso falar no limite das pessoas. Se você, pelo menos, você quer que as pessoas fiquem... Aldo, é subestimar a capacidade da pessoa e a sua. Isso não pode... É a mesma coisa que falar... É a mesma coisa que falar para Deus assim, sabe Deus, me dá só um pouquinho, porque eu não consigo entender. Mas Deus vai falar assim, mas grande, como que eu posso te dar um pouquinho? Eu estou julgando você. Eu não posso fazer isso. Ele dá tudo. Ele dá tudo. E você recebeu o relativo... Não, você quer receber o relativo porque você dá para o outro o relativo. Relativo.
É sutil, é muito sutil. Mas não deu para Ele se entender um isenta da pouquinho, né? responsabilidade. Aldo, Hum. Aldo, é aquilo que o Marcos fala, que como a gente foi condicionado a não pensar, a ter receitas prontas, fórmulas prontas, agora eu estou entendendo melhor. Se a gente querer ser prepotente ou usar de soberba e falar do limite do outro, nós não vamos deixar a oportunidade dele pensar e analisar também. Pelo menos foi assim que eu entendi agora. Então ele deixa de dizer, e eu também. Ele perde a oportunidade e eu também. Você percebe? Você percebe o absurdo filosófico da outra escola? Um absurdo. O absurdo filosófico é assim, desculpa. Oi, Silvana. Oi. Eu ia falar o seguinte, eu até entendo o Aldo, porque eu agora, tipo assim, caiu uma ficha, porque foi muitos anos na minha cabeça, pelo menos, é assim, ó. Se você tá aqui, o outro tá aqui, você desce até aqui pro outro subir junto. Não, Veja que o erro nunca. é nosso. Nunca. Você tem que, Naquela escola. você tem que fazer o que com o outro? Você tem que puxar. Né? Você não pode descer, você tem que puxar. Mas lá na outra escola era A outra escola quem ensinou é louco, eu não sabia o que tá falando. É assim, então deixa pra lá. O outro não sabia de nada, enfim. O outro queria ganhar dinheiro, mas deixa isso pra Eu lá. tô falando isso porque eu entendo o Aldo quando ele falava. Eu entendo também. Porque foram muitos anos na nossa cabeça de uma outra forma. Então, tá bom, Silvana. Assim, acende uma luz, muda tudo. Muda. Porque assim, o que eu quero? Eu quero tudo. Por quê? Porque eu tô dando tudo. Então, se eu acredito que é dando que se recebe, e eu tô dando tudo, eu vou receber tudo. Não tem essa conversa de mínimo. Que conversa é essa? Mas que loucura é essa? Eu quero tudo. Porque eu tô fazendo tudo. E aí o que você faz com você? Você começa a existir. Porque aí você sai daquela imagem, daquela forma de pensamento que você está num patamar 5 e tem que descer no patamar 3. Loucura! O que você está fazendo com você? Você está deixando de existir. Você está deixando de pensar. Você está deixando de criar. Você está deixando de se manifestar. Porque você está se manifestando no relativo. Você está falando que você vai para o relativo. Está errado. Você tem que fazer o outro entender na frequência a qual você está. Aí você vai estar dando a razão de existência a você. Aí você vai estar dando razão de existência ao que você tem. E você vai estar dando razão de existência ao todo. E o todo vai dar tudo para você. Porque você dá razão de existência a ele. Simples assim. Por isso que tela mental não funciona. Por isso que lei de atração não funciona. Por quê? Porque você foi condicionado a fazer o quê? A trabalhar no relativo. Para com esse negócio. E todo mundo que fala que telemental funciona é mentira. Porque assim, o cara trabalhava das 7 às 7 da noite, economizava um dinheiro do cão, deixava de fazer tudo para poder comprar e falar, eu consegui. Entendeu? Então dá licença. Então para assim, ó. Para. Né? Então para. Então, então não foi tela, foi merecimento. Né? Logo, vocês entenderam? Tá. Esse é um ponto. Segundo ponto. Quando você começa a agir desta forma, você começa a entender o que é você. Porque no fundo, você dava o que o outro precisa. Porque você queria receber o que você... Desculpa, correção. Você dava para o outro o que o outro queria.
Porque você quer receber o que você quer. O que você estava fazendo com você? Compra de consciência. Eu dou para o outro o que o outro quer. Por quê? Porque eu quero receber o que eu quero. Para se vender isso, Marcos. Você tá se... Isso. O que você está fazendo? Você está se vendendo. Logo, a justiça se manifesta. E aí você vai ter o que você precisa. E aí as pessoas vão falar assim: por que que isso acontece comigo? Por que que não sei o quê? Por que que o outro tem e eu não tenho? Por que que não sei o quê? Será que Deus... Aí você vai numa igreja, e você vai na igreja, o pastor fala assim: filha, você está com um demônio no corpo. Você tem que fazer a sessão de descarrego aqui que custa R$1.000 por semana. Tá? Você paga R$1.000, mas ó, a gente aceita Pix, ou divide em 3 vezes. Tem até maquininha hoje em dia. Você vai lá e paga o dízimo com maquininha, né? E aí você começa a fazer compra de consciência. Passado um ano, você fala assim: não está dando resultado isso aqui. Não está dando certo. O que você faz? Você começa a trocar. E aí o que você está fazendo com você? De novo, você está se vendendo. Porque você está colocando no outro a razão de existência que deveria ser sua. Por quê? Porque enquanto você estiver fazendo para o outro, o que você não está fazendo? Existindo. Você não está olhando para você. Porque você está fazendo compra de consciência. E é por isso que o egoísmo foi ensinado de uma forma tão errada. Por quê? O egoísmo é você em primeiro lugar. É importante você fazer ao outro? É importante. Mas antes você tem que fazer por quem? Por você. E nesse momento, não é ficar sentado numa cadeira e esperar que todo mundo faça por você. É falar assim: filho, eu vou fazer por mim. Quem tem que estudar, sou eu. Quem tem que trabalhar, sou eu. Quem tem que cuidar da minha vida, sou eu. Quem vai pagar minhas contas, sou eu. Na hora que você morrer, na hora que você esticar o pezão no caixão, porque você vai morrer. Tá claro isso, né? Você vai morrer. Não tem conversa. Você vai morrer. Barata vai entrar pela tua boca, vai sair pela orelha, minhoca vai entrar pelo nariz, a tua língua vai explodir a boca, porque eles vão passar super bonder, eles vão grudar a tua boca, porque a língua, a Márcia que é médica, me ajuda aí, as duas. A língua vai vir parar aqui no umbigo, porque a língua vai sair toda para fora. Então, como aqui está com super bonder, a língua vai sair pela... Você vai ficar inchado, vai ficar uma coisa ridícula. Rato vai comer a ponta do teu dedo, assim, ó, comendo. Os vermes tudo dentro da tua barriga. Vai ser Isso vai acontecer. E quando isso acontecer... E você presenciar sem poder fazer nada. E quando isso acontecer, e você vendo tudo isso, se você estiver preso aqui, ó, se você estiver preso aqui, vai enlouquecer. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Outra coisa, na hora que você morrer, e você vai morrer,
Qual vai ser a análise da tua vida? Vai ser um crachá que vai te colocar numa posição melhor que os outros? Vai ser um curso que vai te colocar na posição melhor que os outros? Vai ser a quantidade de dízimo que você pagou que vai te colocar numa situação melhor que os outros? Ou vai ser se reconhecer, se transformar, dar razão de existência a você e ser a imagem e semelhança do Pai aqui que vai dar condições de você? Foi um prazer. O que você escolhe? O que você escolhe? Ficar nessa bobagem de preceptoria para cima e para baixo, conversando tudo que for de inutilidade, só aspecto relativo, que a gente acabou de falar agora, que não vai levar a lugar algum, ou você prefere parar e falar assim, eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso me resolver. Eu preciso começar a dar razão de existência à minha pessoa. Eu tenho que parar de colocar minha vida na mão de outros, porque a responsabilidade da minha vida é minha. Eu preciso começar a ser egoísta. Eu preciso começar a pensar em mim. Parar de ser covarde e achar que o outro vai resolver teus problemas. Que um crachá, que um curso, que um aventalzinho, que um vai te colocar numa situação melhor que o outro. Que pagar dízimo, que vai te colocar numa situação melhor que o outro. Tudo que você está fazendo é compra de consciência. Esse é um ponto. Terceiro ponto. Quando isso começar a acontecer, o que vai gerar em você? Quando você começar a ser egoísta com você, começar a olhar para você, começar a analisar você, começar a entender o que você precisa, que é o contrário do que você quer, começar a entender o que são as tuas psicoses, quais são os seus delírios, quais são as suas carências, começar a entender quem é você, começar a entender essa troca que você fez a vida inteira, a razão que você fez troca, começar a entender tudo isso, o que vai acontecer com você? Existir. A fuga psicológica, que nada mais é a voltar a praticar os mesmos atos que você praticava antes. Por quê? Porque essa nova forma de pensar vai gerar em você uma mudança de postura. Essa mudança de postura vai tirar você da realidade, vai tirar você da ilusão e trazer você para a realidade. A realidade não é fazer tudo o que você quer. A realidade é você entender quem é você. Entender quem é o Cristo. Entender que tudo não é do seu jeito. Que o único ponto que está na tua mão é você saber o que e quem é você. Isso vai dar medo em você. Isso vai gerar medo. Por quê? Essa forma de pensar vai tirar você da onde? Do grupo, do sentimento de pertença, vai tirar você do mestre, vai começar a dar para você responsabilidade.
Por quê? Porque você vai começar a entender quem de fato é você. E aí você vai sentir medo de tudo que você fez. Porque você vai falar assim, nossa senhora, se existe justiça, tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi compra de consciência. Será que eu vou ter que arcar com a responsabilidade de tudo que eu fiz? O que vai acontecer com você? Hein, Marcos? Pois não. Eu falo pro Albino assim, quanto eu mais me conheço, menos eu gosto de mim. O que vai acontecer com você? A tendência é que você opte para ficar aonde você está, na ilusão. E aí você vai se tornar surdo, cego e mudo. E vai ficar um papagaio e vai repetir sempre o que você ouviu, porque vai ser cômodo. Por quê? Aula de ontem. Porque você optou por não querer recomeçar. Você optou por não recomeçar a sua vida. E aí você vai começar a entender que todos os seres que têm na sua essência ausência do recomeçar, eles negam a própria existência, porque eles querem ficar fazendo sempre as mesmas coisas. Escutando sempre as mesmas aulas, ouvindo sempre as mesmas coisas, passando sempre pelas mesmas experiências, só que em formatos diferentes, conversando sempre as mesmas bobagens. E aí você vai entender por que o ser está preso aqui há 25.920 anos. Sempre fazendo as mesmas coisas. Mas também pode ser que agora, com esta forma diferente de pensar, você fala assim, puxa, agora eu entendi. Então agora eu quero recomeçar. Quero recomeçar. Quero começar a recomeçar a minha vida. Quero começar a recomeçar a minha vida de um ponto onde eu exista. E isso vai fazer com você o quê? Começar a se analisar. Começar a se entender. Começar a reconhecer seus pontos de carência. Reconhecer que, de fato, o que você precisa não é o que você quer. Que o que você quer nada mais era do que uma necessidade da ilusão que o outro, que as carências do outro criou. Que o que você precisa pode ser bem menos daquilo que você de fato idealiza. E isso vai dar medo em você. E quando isso acontecer, lembre-se de uma palavra só. Auto-perdão. Auto-perdão. Não é perdoar o outro. Não é perdoar o outro. O outro só existe porque você quis que ele existisse. Auto-perdão para você. Você se auto-perdoar. E não é aquele negócio de Ho'oponopono, tá? Eu perdoo, eu reconheço. Não é nada disso. É muito mais que isso. É você entender o ponto da carência sua. É o ponto que te levou a ficar preso no desejo. Ao ponto que te fez ficar preso em ilusões.
ao ponto que te fez ficar preso no querer. Auto-perdão. Perdão por ter se vendido tantas vezes. Perdão por ter se trocado tantas vezes. Perdão por ter criado moeda de troca. Dando o que se recebe. Desculpa. São Francisco é meu amigo, mas é assim, ele sabe que ele errou. Porque não é dando o que se recebe. É só dando. É só dar. Não tem receber. É só dar. Por quê? Deus quer receber alguma coisa? O que Deus quer receber? Nada. Então, você só deve dar. Porque se você quer receber, você é carente. Você precisa. Se você precisa, você é carente. Então não é... É só dar. Só dar. E nesse momento, auto-perdão. Auto-perdão com você. Auto-perdão por ter acreditado num louco. Auto-perdão por ter colocado a tua vida em um monte de louco. Auto-perdão por não ter se respeitado. Auto-perdão por não ter querido, porque você não quis existir. Auto-perdão porque você se trocou. Auto-perdão porque você não quis se reconhecer. Auto-perdão porque você acreditou que você só tinha que fazer pelo outro. E você não deu a você a devida importância de existir. Porque você fugiu. Você quis dar para o outro porque você quis apagar a cena, que é parar e olhar para dentro de você quem você é. Auto-perdão. Tá bom? O que eu tinha para conversar era isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Marcos, Pois não, Márcia. a respeito da frequência. Qual delas? Buonasera, buonanotte, Aldo Eleonora. Ci vediamo domani alle 8. Como sabemos nossa frequência? Em qual sentido, Márcia? Você fala de frequência 10, frequência 3. Não entendo. Não? Então eu vou falar para você uma forma simples de você entender quem você é. Você já teve algum cachorrinho? Algum cachorro? Você já teve algum animal? Cachorro? Vários. Vários. Você ensinou o cachorro a sentar? Não. Como assim? Você nunca ensinou nada pro cachorro? Tentar, não. Tá, mas você ensinou um monte de coisa pra ele, não ensinou? Ensinou. E ele fazia isso, não fazia? Sim. Antes de você chegar em casa, ele banava o rabinho, ficava te procurando até você chegar? Sim. Como que ele sabia que você ia chegar sem você ter falado pra ele? Sei lá. Mas ele sabia. Mas ele sabia. Não sabia? Uhum. Sabia. Quando você batia nele, meia hora depois ele vinha fazer carinho em você? Uhum. Vinha. Quem é melhor, você ou o cachorro? Ah, com certeza o cachorro. Então dá pra você saber qual é a tua frequência.
um golfinho. Ele consegue ver quando vai ter um maremoto no mar? Ele sabe, ele corre lá pro... A gente sabe? Não. O golfinho, quando o par dele morre, golfinho também. Golfinho, baleia e tem uma série de animais. Quando o par dele morre, ele arranja outros. Outros. Não. E que Arara também, sabia, Marcos? Sabia, é. E a gente? Então quem é melhor? Os bichos ou nós? Ah, mas bicho não pensa, né? Aham. Você já viu como que as baleias, orca, articulam, pensam para caçar? Você já viu como os leões fazem para caçar? Eles pensam, eles se conversam. O que eu quero dizer? Que de formas diferentes, esses animais possuem instinto e manifestam sobrevivência e prazer. Logo, o ser humano também é provido de instinto e manifesta satisfação, sobrevivência e prazer. Logo, a frequência é a mesma, porque todos nós convivemos no mesmo plano. Logo, todos somos instinto. Logo, todos estão na mesma frequência. Louco, insano, prepotente é aquele que fala que existe algum ser de luz no plano, ou que existe algum espírito no plano. Como que um espírito, se é uma frequência 9, pode se manifestar numa frequência 3? Isso não existe. Boa noite, Marcos. Fique em paz. Portanto, sinto lhe dizer que todos que estão no plano têm exceções, tem. Uma ou outra sempre tem. São instinto e, como tal, tem a mesma frequência. Qual é a frequência minha, Marcos? É a frequência do plano. Mas, Marcos, qual é a frequência do plano? É 3. A frequência das tuas formas de pensamento são 3. É 3. Porque você vive na dualidade, nas extremidades, e busca no externo a existência. Logo, Pai, Filho e Espírito Santo, que é tudo uma bobagem. Então é assim, você vive na frequência 3. Relativo, dualidade, e busca no externo aquilo que deveria estar em você. Logo, para chegar na frequência 9, precisa caminhar um pouquinho. Precisa passar por todo aquele processo. Instinto, alma. Não, Marcos, volta. eu acho que não foi isso que a Márcia perguntou. Ela queria saber qual era a frequência dela. 3. Não, pelo que eu entendi,
Márcia, me corrija se eu estiver errado. Ela falou assim, que como você falou assim, vamos supor, eu sou 5, o outro é 3, eu estou conversando com ele. É sobre isso. Então, todos que estão aqui, com rara exceção, são 3. Ele que se acha 5, né? Ele que se acha 5. Ele que se acha 7. Ele que se acha. Entendeu? E fala um monte de asneira. Fala que ele é espírito, fala que ele é não sei o quê, fala um monte de bobagem. Entendeu? Por exemplo, ninguém tinha pensado no egoísmo, que é o que a gente acabou de falar agora. Ninguém tinha pensado no todo e no tudo. Até então existia a necessidade. Eu queria só o mínimo necessário. Enfim, todas essas bobagens todas que a gente ouve aí. Enfim. Entendeu? Tô dando um jeito aqui no celular aqui antes que... Isso tem a ver com o desenho da Cabala? Qual o desenho? Aquele do... Malkuth, aqui embaixo. O primeiro ponto da Cabala, Malkuth, aqui embaixo. Terra. Aqui é instinto, é o primeiro ponto. Aí vai iluminando, aí a frequência vai aumentando. Perfeito. É isso? Isso. A frequência não muda. O que muda são as formas de pensamento que mudam. Por quê? Todos os seres que estão no plano, todos, eles querem... Só tem uma forma pensamento. Qual é a única forma pensamento? Chegar a Deus. Como chegar a Deus? Religião, não sei o que, piriri, parará, parará, são as formas de pensamento. O que nós estamos falando é que está tudo errado isso aqui. Você deveria ter uma forma de pensamento só, que é existir. Simples assim. Ficou alguma dúvida? É sério, ficou alguma dúvida? Posso ajudar em alguma coisa? Márcia, fala. Então, todos que estão aqui é frequência 3. Todos, não, quando eu falo todos, eu estou sendo muito radical, entendeu? Eu estou querendo dizer assim, 99,99999% da população é instinto. Um ou outro é a alma penada. Eu estou brincando. Um ou outro conseguiu se iluminar. Um ou outro. Quando se ilumina, Marcos, o que acontece no plano, na Terra? Na realidade, você tem, primeiro, você tem um caminho, né? Esse caminho é assim, sou instinto. Então você tem os 12 caminhos que você tem que seguir. Quando você chega no... Você lembra da DAT? Aquela aula lá. Isso. Então é assim, quando você chega na DAT, você vai se testar poder e beleza. Tá bom? Você vai ter, isso, vai te conferir o consciente do que são desejos e emoções. Carência. Por quê? Porque 99,99999 das pessoas que vivem no plano são psicopatas ou esquizofrênicos. Por quê? Porque querem fazer tudo do jeito dele. Psicopatia. O cara é psicopata. Ele quer fazer tudo do jeito dele, porque o que ele acha que está certo é do jeito dele. Né? Por que é esquizofrênico? Porque ele vive de ilusões e delírios. Ele acredita numa ideia e começa a delirar em cima daquela ideia. É esquizofrênico. Nós já demos essa aula no módulo 3, de psicose. Psicopatias, esquizofrenias, enfim.
Então, todos que vivem aqui, eles já sofreram um processo dissociativo. Já foram dissociados. Por isso, das psicoses. Por isso, das esquizofrenias e das psicopatias. Certo? Perfeito. Portanto, quando você chega na Da'at e você passa pelo teste da beleza e do poder, você volta de novo à origem. A origem. Entendeu? Só que agora você sabe a razão, a causa dos desejos e das emoções. E segue teu caminho de novo. Só que agora você está consciente. E sobe de novo. Chega lá em cima. Lá em cima, de novo, você. Só que agora tudo é consciente. Não tem mais desculpa, eu não sabia. Sabe o que é? Meu pai que quis. Sabe o que é? Foi a educação. Sabe o que é? Enfim. Né? Agora é tudo consciente. Você de novo se coloca no teste do poder e da beleza. Você passou, volta de novo em Malkuth. Só que agora como como espírito. Isso aí eu já morri várias vezes. Não, você nunca chegou nisso. Você nunca chegou como espírito. Mas para você chegar, a gente tem várias vidas ou pode numa vida só Você pode, agora você pode fazer isso. Depende depende do teu recomeçar. Depende de você pegar e falar assim, quer saber? Chega. Acabou. Entendi quais são as minhas carências, sei o que está acontecendo, o porquê que eu tenho desejos, o porquê que eu vivo de ilusões, o porquê que eu estou querendo ser uma coisa que eu não sou, o porquê que eu estou... Enfim. É uma análise sua. Aí você volta, se torna espírito. Nesse momento você vai levar a todos o que você conseguiu. E se torna luz. Qual que é o nosso papel aqui? Nosso papel não é fazer escola. Nosso papel não é fazer outra escola de iniciação. A nossa responsabilidade aqui, eu não quero isso. Não quero fazer... Para com esse negócio, ficar criando escolinha. Que conversa. Não é isso. A nossa responsabilidade aqui é fazer com que cada um seja consciente de quem é. E através do consciente, entenda a sua responsabilidade e leve a todos a luz. Não mais para buscar no outro a verdade que está dentro. O que acontece? A maioria das pessoas busca em mestre. A maioria das pessoas buscam num... ele fica buscando nos outros, né? Aquilo que está dentro dela. Entende a diferença? Quando você está buscando no outro, é porque você está fugindo de você. Tudo que você precisa está dentro de você. Eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém, já falei isso. Eu estou aqui para fazer você relembrar a responsabilidade sua, que é você olhar para você. É sério, gente. Para pensar, vai. É sério. O cara bebe a vida inteira, enche a cara, faz um monte de bagunça, aí ele vai no reiki para pegar a energia lá, e o outro tonto que tá lá, ele acha que ele é mais que a justiça, porque ele vai curar o outro. Para pensar. Tá tudo errado. Tá querendo justificar uma conduta com outra. Entende? Não, sabe o que é? Eu vou usar pedrinha, eu vou fazer
reiki não sei do que, vou fazer reiki não sei o que lá. E aí começa a surgir um monte de terapeuta holístico. Um monte. Mesa quantiônica, mesa radiônica, mesa plutônica, mesa... Pra quê? Para saber quem você foi, para saber o que você tem que fazer, para pedir para o outro. Ah, eu vou ligar lá na rádio XYZ para conversar com aquele panaca, para ele jogar dadinho ou jogar carta, para falar para mim se o processo que eu tenho vai... Ah, para que você... Você entende o que o ser humano faz? Você entende como está longe? Está longe. Ele está colocando a vida dele em cima de outras pessoas. E essas outras pessoas estão fazendo o que no éter? Estão emporcalhando o éter. Porque assim, eles estão dando para os outros o que os outros querem. E não o que eles precisam. Se essas pessoas, se esses terapeutas holísticos todos, tivessem um pingo de sabedoria, ele ia falar assim, filho, você está tendo o que você merece. Muda a tua conduta. Não tem jogo de carta, não tem jogo de búzio, não tem tarô, não tem nada que exista que vai resolver o problema que você criou. Como que você pode acreditar que eu vou resolver um problema que você criou? Ou como que você pode acreditar que Deus vai resolver um problema que você criou? Foi você que criou. Você sabia o que você estava fazendo. O que você quer é colocar no outro a responsabilidade da consequência. É isso que a gente, vírgula, muitas pessoas fazem. Então para, chega, tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Tudo errado. Ficou alguma dúvida? Tudo errado. Tem aquela palestra daquele médico, eu acho que você já viu lá no YouTube, no nosso canal, Ágora Consciência Crística. Você já viu a palestra do médico? Não. O médico pega e fala assim, ó, eu cansei de paciente. Ah, não, eu vi. Você viu? Eu não suporto mais fazer consulta. Eu falo assim, o médico, ele fala assim, é um médico falando, fala assim, eu não suporto mais esse bando de hipócrita que tem aí. O cara bebe a vida inteira, pega uma cirrose e vem aqui para me curar ele. O que ele quer que eu faça? Você entendeu? E você, Márcia, como médica, você deve passar por isso, ó, inúmeras vezes ao dia. Né? Aí vai só a coragem de pegar e falar assim, filho, você está tendo o que você quer. O que eu vou fazer com você é te iludir. Porque remédio nada mais é do que remediar. Então, se você não mudar a tua conduta, se você não mudar teus hábitos e costumes, nenhum remédio do mundo vai curar você. Mas eu faço isso mesmo. É isso que você tem que fazer. Então daqui a pouco você vai perder os teus clientes. Levar um soco. Ou você vai de colete. Vai de colete, coloca capacete. E o povo aí é muito bravo. Não, aqui é... Não, aqui o celular estava caindo aqui. Desculpa, gente. Não, o pessoal aqui é gente boa. O pessoal aqui é fantástico. O pessoal aqui é... Nossa, o pessoal aqui é primeiro mundo da educação. Humildade. O pessoal é humilde aqui. O pessoal é uma doçura para tratar. Vem com bota até um pouquinho para cima do joelho, porque tem muita cobra, entendeu? Então, assim, vem com luva até aqui assim, porque tem muita aranha, entendeu? Não, mas é bom, é bem legal. Tô brincando, para, eu tô brincando, para. Ficou alguma dúvida? Mas para chegar lá na cachoeira tem que ir de boa, né?
Não, depende. O Dantas, ele 40 anos de escritório, aquela perna linda, branca que parecia um leite. Entendeu? Uma loucura. Aquela canelinha que o pernilongo olha e fala, meu Deus, por onde que eu começo? Entendeu? É assim, é hoje. Aí ele veio com o tornozelo desse tamanho assim, ó. Tudo picado, é coisa linda. Dantas, você passou repelente? Não. Pegar dengue. Ah, não pega, aqui não tem. Não chegou isso aqui ainda. Não, a dengue não. Não, aqui não chegou ainda. Bom, pessoal, vocês entenderam auto-perdão? Entenderam responsabilidade? Mas aula linda, Marcos. Entenderam Cada vez mesmo? mais. Entenderam o egoísmo? Preciso aprender. Boa noite, gente. Até amanhã às 8 horas. Que agora nós vamos comer. Hoje nós vamos. Não vamos comer nada. Hoje nós vamos tomar um suco gelado. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, pessoal.